O que você deve comer se tiver diabetes? Se você está confuso por ter ouvido muitas informações conflitantes, saiba que não está sozinho. Felizmente, a resposta pode ser simples. Coma alimentos que não elevem muito o nível de açúcar no sangue, como alimentos com baixo teor de carboidratos. Embora dietas com baixo teor de carboidratos fossem rotineiramente prescritas para pessoas com diabetes há mais de 100 anos, geralmente com excelentes resultados, as recomendações para comer mais carboidratos se tornaram o padrão quando a insulina e os medicamentos para diabetes ficaram disponíveis. Embora os medicamentos para diabetes possam retardar temporariamente o aumento do açúcar no sangue, eles não podem reverter o problema subjacente. Voltar à abordagem tradicional de comer alimentos com baixo teor de carboidratos pode ajudar a controlar o açúcar no sangue no diabetes tipo 1 e potencialmente reverter o diabetes tipo 2, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de medicamentos. A dieta para diabetes. O que comer e o que evitar. Há muitos alimentos deliciosos que você pode e deve desfrutar em uma dieta low carb para diabetes. Aqui está uma lista dos melhores alimentos para comer e aqueles que você deve evitar. Alimentos para comer: proteína, carnes de todos os tipos, carne moída, bife, rosbife, costeletas de porco, costelas, salsicha, bacon, frango, peru. Porém, nada que tenha origem industrializada. Prefira carnes naturais, frutos do mar de todos os tipos, peixes, camarões, vieiras, ostras, ameijoas, mexilhões, caranguejos, lagostas. Conservas de peixe de todas as variedades, atum, salmão, sardinha, anchova. Você também pode comer ovos, tofu, produtos lácteos integrais, queijo, todas as variedades, iogurte grego, ricota ou queijo cottage, limite de meia xícara, manteiga, creme de leite fresco, creme de leite e queijo cremoso, gorduras naturais, óleos naturais, azeite de oliva, óleo de coco, óleo de abacate, óleos de nozes de todos os tipos, banha, gordura de frango, gordura de pato, leite de coco, creme de coco, sem açúcar, vegetais, todos os vegetais sem amido, incluindo alcachofra, rúcula, aspargos, abacates, brócolis, brocoline, couve de bruxelas, repolho couve-flor, aipo, raiz de aipo, cebolinha, pepino, picles, berinjela, endívia, funcho, alho, vagem, verduras, todos os tipos. Alimentos a evitar na diabetes. Evitar alimentos que não estejam na lista pode ajudar a prevenir elevações nos níveis de açúcar no sangue. Isso inclui muitos alimentos que a maioria das pessoas concorda que não são bons para a saúde, como açúcar industrializado, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar de coco, bolos, tortas, biscoitos, sorvetes, doces e outros doces, pizza, hambúrgueres e cachorros quentes, burritos e alimentos semelhantes, pão branco, arroz branco, macarrão e batatas, refrigerante, ponche, chá e café adoçados, bebidas alcoólicas doces. No entanto, também existem alguns alimentos na lista de evitar que podem surpreendê-lo, como grãos integrais, cereais, massas, pães, tortilhas, arroz, batata doce, milho, feijões e lentilhas. Todos os sucos de frutas e a maioria das frutas, exceto frutas vermelhas. Se você tem diabetes, por que evitar esses alimentos? Mesmo aqueles que são tipicamente considerados saudáveis? Porque todos eles podem elevar bastante o nível de açúcar no sangue depois de digeridos e absorvidos pelo corpo. Dicas de café da manhã para diabéticos. Um bom café da manhã para diabéticos não precisa ser elaborado nem demorado. Na verdade, pode até ser dispensado completamente se você não estiver com fome. Também não há regra de que sua primeira refeição deva conter itens tradicionais de café da manhã, como ovos. Embora ovos sejam sempre uma excelente opção, as sobras da noite anterior também são ótimas, e uma grande economia de tempo nas manhãs agitadas. O que você pode comer no almoço quando os sanduíches estão fora de questão? Como planejar um jantar balanceado sem batatas, macarrão ou arroz? Não se preocupe, as opções são ilimitadas. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Use alface no lugar do pão em sanduíches e hambúrgueres. Rale a couve-flor e frite com uma pitada de azeite.
para fazer arroz de couve-flor com baixo teor de carboidratos, ou como acompanhamento de carne ou peixe. Corte a abobrinha em espirais para fazer macarrão, também conhecido como zoodles. Refogue na manteiga e no alho, e cubra com frango ou proteína de sua escolha. Cozinhe a couve-flor até ficar macia e misture com manteiga, creme de leite e sal para fazer purê de batatas falsas. Como acompanhamento, use de peito peru ou outra proteína. Dicas de sobremesas para diabéticos. Embora não recomendemos isso regularmente, saborear uma sobremesa sem açúcar ocasionalmente é totalmente compatível com uma alimentação com baixo teor de carboidratos para diabéticos. Ao contrário das pessoas que comem alimentos com baixo teor de carboidratos apenas para perder peso, aqueles com diabetes correm maior risco de oscilações de açúcar no sangue devido a doces convencionais, tanto pelo açúcar em si quanto pela potencial necessidade de controlá-lo com medicamentos. Como diferentes alimentos afetam o açúcar no sangue? A lista de alimentos para diabetes que falamos contém fontes de 3 grandes categorias chamadas macronutrientes, nutrientes principais: carboidratos, proteínas e gorduras. Em vez de serem 100% proteínas, gorduras ou carboidratos, muitos alimentos são, na verdade, uma combinação de 2 ou dos 3, como nozes, sementes e iogurte. Mas como cada macronutriente afeta o açúcar no sangue? Carboidratos. Dos 3 macronutrientes, os carboidratos são os que mais aumentam o açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes. É por isso que a Associação Americana de Diabetes anunciou recentemente que, independentemente do tipo de dieta que você segue, reduzir a ingestão de carboidratos melhora o controle do açúcar no sangue. Os 2 tipos de carboidratos que aumentam o açúcar no sangue são amidos e açúcares. Amidos: longas cadeias de unidades de açúcar que estão ligadas entre si. Exemplos: grãos, arroz, macarrão, batatas, ervilhas, milho. Açúcares: 2 unidades de açúcar que estão ligadas entre si. Exemplos: fruta, leite, açúcar de mesa. Após o consumo de carboidratos, eles são decompostos em unidades individuais de açúcar no trato digestivo e absorvidos pela corrente sanguínea. Isso faz com que o nível de açúcar no sangue aumente. Como resultado, alimentos ricos em amido, como arroz e pão, podem elevar o nível de açúcar no sangue tanto quanto alimentos doces em muitas pessoas. É importante ressaltar que uma parte dos carboidratos presentes em alimentos vegetais integrais não é digerida e absorvida pela corrente sanguínea: a fibra. Por esse motivo, as fibras presentes naturalmente nos alimentos geralmente não aumentam o nível de açúcar no sangue na maioria das pessoas. A porção digerível e não fibrosa dos carboidratos é frequentemente chamada de carboidratos líquidos, que são calculados subtraindo-se a fibra do total de carboidratos que um alimento contém. Por exemplo, se você comer 1/3 de uma xícara de arroz branco, que contém cerca de 15 gramas de carboidratos e nenhuma fibra, seu corpo absorve todos os carboidratos, levando a um aumento do açúcar no sangue. Em contraste, 3 xícaras de couve-flor picada também contém cerca de 15 gramas de carboidratos, incluindo 7 gramas de fibra. Se você comer couve-flor, consumirá apenas 8 gramas de carboidratos líquidos, e seu nível de açúcar no sangue provavelmente aumentará muito menos e de forma mais gradual devido à menor quantidade de carboidratos líquidos e ao efeito de desaceleração das fibras. Além disso, 3 xícaras de couve-flor picada talvez sejam mais do que você gostaria de consumir de uma só vez, e comer uma porção menor reduziria ainda mais sua ingestão líquida de carboidratos. Quantos carboidratos posso comer se tenho diabetes? Qual deve ser a sua ingestão diária de carboidratos? Embora, em geral, quanto menor a ingestão, melhor. A quantidade exata de carboidratos que você pode tolerar é algo individual. Você e seu amigo podem ter diabetes. No entanto, após comerem a mesma refeição, seu nível de açúcar no sangue pode estar mais alto ou mais baixo do que o do seu amigo. 1 ou 2 horas depois. Mais importante ainda, um de vocês pode estar com um nível de açúcar no sangue acima da faixa normal.